Eu trabalho na área médica há quase 20 anos, principalmente como técnica de laboratório, mas também como coordenadora e investigadora principal. E há vários anos, eu trabalhava em uma pequena clínica médica na região de Londres. Fazíamos principalmente análises de sangue e urina. Mesmo que tivéssemos também uma sala de radiografia e alguns outros equipamentos, era 95% do nosso trabalho com sangue e urina, semana após semana. Como você pode imaginar, a gente toma muito cuidado ao manipular as amostras. Acho que poucos de vocês já receberam uma ligação dizendo: "Ah, a gente perdeu sua amostra de sangue, você pode voltar para fazer outra?" E se isso não acontece, é justamente porque somos muito rigorosas. Um dia, uma enfermeira veio falar com a gente, dizendo que ele tinha deixado cair uma amostra. Nossa primeira reação não foi nos preocupar com a amostra, mas sim com ela. Não vou usar o nome verdadeiro dele, para evitar identificar a clínica, então vou chamá-lo de David. Quando David deixou cair aquela amostra, imediatamente pensei que ele não devia estar se sentindo bem. Perguntei o que houve, e ele explicou que o frasco caiu de suas mãos após uma tontura repentina. Mandamos ele para casa por 2 dias. Ao voltar, estava bem melhor. David era um excelente enfermeiro, realmente valioso para a clínica, e obviamente queríamos cuidar dele. Mas algumas semanas depois, aconteceu de novo. Aconselhei ele a buscar um médico para um check-up completo. Tonturas podem indicar doenças graves. Depois de exames completos, disseram para ele que não tinha absolutamente nada. Ficamos aliviados. Ele percebeu que não tomou café da manhã naquele dia, o que achamos que podia explicar. Mais uma vez, o incidente passou sem chamar muita atenção, e David continuou trabalhando normalmente. Então chegou o dia em que eu o surpreendi fazendo algo que eu achava impossível. Isso literalmente tirou meu fôlego. A gente confiava no David, então era comum ele ficar sozinho com as amostras por um tempo sem interrupção. Isso não era nada incomum. Mas naquele dia, quando entrei no laboratório, peguei o David exatamente no momento em que ele tirava um frasco de urina da boca. Eu congelei na hora. Ele também. Então ele deixou o frasco cair no chão e murmurou algo como: "Eu deixei cair, mas já era tarde demais." Eu tinha visto tudo, e não havia como esquecer isso. David me implorou para não contar nada. Ele jurou que não faria isso de novo. Ele até me ofereceu dinheiro para que eu me calasse, mas eu não tinha escolha. Dizer que seu comportamento foi uma falta grave é até um eufemismo. Não dava para manter alguém assim na clínica. Estava fora de questão. Como você pode imaginar, isso gerou muito burburinho interno. O conselho médico queria principalmente evitar que o caso vazasse para a imprensa. Então, quando David simplesmente disse para ser eu, isso foi o fim do problema para nós, mas não para ele, porque o procedimento exigia que relatássemos os fatos à polícia. Ele havia violado leis relacionadas ao manuseio de materiais biológicos, seja sangue, urina ou outros. Disseram para nós que ele provavelmente não correria o risco de ir para a prisão por uma primeira infração, mas sim receberia uma multa e uma pena suspensa. Por outro lado, ele nunca mais poderia trabalhar na área médica, a carreira dele estava acabada. Com o tempo, a vida seguiu em frente sem ele. Sentíamos falta das habilidades dele, mas não de saber que alguém como ele trabalhava conosco. Após 6 ou 7 semanas, quase esquecemos tudo isso, pelo menos eu quase. Então, um dia, voltando para casa depois do trabalho, um carro entrou na minha garagem atrás de mim e me bloqueou. Eu soube imediatamente de quem se tratava. Eu tinha visto esse carro quase todos os dias durante 3 anos no estacionamento da clínica. Era o do David. Ele me seguiu até minha casa. Ele saiu do carro e se aproximou enquanto eu saía do meu. Gritei para ele se afastar da minha casa antes de chamar a polícia. Eu fiz tanto barulho que meu marido saiu e nossos filhos estavam olhando pela janela. Meu marido o empurrou até o fim da entrada. Eles não foram muito educados um com o outro, e David só recuou quando meu marido deixou bem claro que não hesitaria em usar a força. Comunicamos o incidente à polícia. Mas como David já estava sob controle judicial, a polícia não podia fazer muita coisa enquanto ele não nos ameaçasse diretamente. Ordenaram que ele se afastasse de mim, sob pena de processo por assédio. Mas isso não o impediu. A situação piorou. Tudo culminou numa noite em que ele tentou me tirar da estrada enquanto eu voltava do trabalho. Notei o perigo ao ver o carro dele no retrovisor. Não imaginei que ele chegaria tão longe. Eu não sei se ele realmente queria me matar ou só me assustar. Mas o comportamento dele continuava assustador.
A direção perigosa dele me tirou da estrada e me levou a uma vala. Eu não me machuquei gravemente, mas tive que ir ao hospital para fazer alguns exames. Foi uma experiência horrível, mas teve uma consequência positiva. Suas manobras foram filmadas por várias câmeras. Ele foi preso muito rapidamente e mantido preso enquanto aguardava o julgamento, porque era considerado perigoso. Essa nova acusação mudava tudo. Agora ele corria o risco de ir para a prisão. No final, ele foi condenado a 3 meses por todos os fatos. 3 meses? Quando finalmente nos sentimos seguras, ele nunca mais voltou à minha casa ou à clínica. Ele cumpriu 3 meses de uma pena de 6, o que significava que, ao menor novo incidente, ele voltaria imediatamente para a prisão. No começo, fiquei chocada com a leveza da pena, mas olhando para trás, eu entendo melhor. 3 meses? Não é pouco para uma primeira condenação. A simples ameaça de voltar para lá já o dissuadia. E, sinceramente, ainda bem que ele nunca voltou para minha casa. Tenho certeza que meu marido teria ido preso por assassinato. No começo da minha carreira, quando comecei um estágio em uma cidade pequena, vários de nós fomos alojados pela empresa em um apartamento mobiliado. Na verdade, eles haviam unido 2 apartamentos. Então havia 3 quartos e um banheiro de cada lado, com um corredor muito longo no meio. No fim da missão, precisávamos preparar uma apresentação em grupo. Então, quem morava do mesmo lado trabalhou junto e decidiu sair cedo para o escritório e ensaiar, como combinamos na noite anterior. Eu e uma garota, que se chamava Simna, acordamos primeiro por volta das 4h30 para que cada uma pudesse usar um banheiro e se preparar com calma. Não me importava de usar o banheiro no outro extremo do corredor, então peguei minhas coisas de higiene e fui até lá. Simna fazia a mesma coisa do nosso lado. A gente quase não se falou, era muito cedo e os outros ainda estavam dormindo. Os 2 quartos do outro lado estavam vazios e uma porta fechada. Supus que alguém dormia. Coloquei minhas coisas na pia e percebi que tinha esquecido minha toalha. Então saí do banheiro e foi aí que vi Simna parada no meio do corredor escuro, de costas. Parei imediatamente, porque tinha algo estranho na maneira como ela estava parada. Os pelos dos meus braços se arrepiaram e eu senti na hora que tinha algo errado. Devo ter feito barulho, pois essa pessoa virou a cabeça para mim. Ela era exatamente igual a ela. Mas ela me olhava com um grande sorriso, um sorriso realmente estranho, quase debochado. Eu rapidamente disse: "Ah, oi, tudo bem?" Enquanto eu recuava devagar em direção ao banheiro, onde havia luz e água quente que eu poderia usar como arma, se necessário. Eu não tive coragem de sair de novo. Fiquei lá rezando. Após uns 20 a 25 minutos, ouvi baterem na porta do banheiro. Era outra colega de quarto, não Simna, perguntando se eu já tinha terminado. Não respondi nada, nem entendi o que tinha acontecido. Quando finalmente voltei para o meu quarto atravessando o corredor, vi Simna se arrumando no quarto dela. Fui até ela e perguntei: "Mas o que foi aquilo? Você me assustou?" Ela não tinha ideia do que eu dizia. Eu não a conhecia bem, mas ela não parecia ser de fazer piadas. Além disso, era cedo e estávamos tão focadas na apresentação que ela não faria isso e agiria como se nada tivesse ocorrido. Até o fim do estágio, ela sempre disse que não foi ela quem me assustou naquela manhã. E até hoje, eu sou incapaz de explicar o que ou quem eu vi naquela manhã. Há 22 anos, eu morava em uma casa à beira de um lago. Eu alugava um quarto de uma mulher que ocupava o outro. Eu tinha saído da casa que dividia com uma boa amiga e precisava encontrar rapidamente um novo lugar. Meus pais acharam um anúncio no jornal e me colocaram em contato. Então, tirando o fato um pouco estranho de morar em um pequeno bangalô de 2 quartos com uma completa desconhecida, no meio do nada, parecia bem agradável. Minha nova colega de quarto tinha uma cadela grande que me intimidou no início, mas era muito dócil. Além disso, minha colega quase nunca estava em casa. Entre o trabalho, os amigos e o namorado, eu só a vi 3 dias em 3 meses. No final, era eu quem cuidava do cachorro. O lance dessa cachorra é que ela ficava escondida debaixo da cama da minha colega de quarto até sentir fome ou querer sair. Como nunca tive cachorro, isso não me pareceu estranho no início. O primeiro mês passou sem nada de especial. Tirei fotos incríveis da lua sobre o lago.
Foi mais ou menos nessa época que comecei a perceber as coisas de que acabei de falar e também a sentir um clima estranho na casa. Na verdade, se eu não estava no meu quarto, queria estar lá sempre. Era o único lugar onde me sentia um pouco tranquila. E ainda assim, só durante o dia. À noite, eu tinha essa sensação como se algo ruim fosse acontecer, sem conseguir explicar o quê. Depois, em um certo momento, comecei a ouvir barulhos de batidas vindos do teto, perto da cozinha. Pensei que deviam ser pássaros, já que havia muitos por ali. Uma tarde, decidi ir verificar o sótão, que era acessível por uma pequena portinhola acima dos armários da cozinha. Era uma porta de madeira com trinco simples e maçaneta fixa. Eu comi, depois subi para ver. Abri, não senti nada de especial. Coloquei a cabeça para dentro, olhei para a esquerda, para a direita, acima dos quartos, um sótão bem baixo, fechei de novo e desci. Mas a partir desse momento algo mudou. A cadela saiu da cozinha e começou a me encarar. Ela não se mexia nem um pouco, nem um movimento. Isso me deixou muito desconfortável. Tentei chamá-la, atraí-la com um petisco, brincar com ela lá fora. Nada, ela não se mexia. Então eu simplesmente fui para o meu quarto e fechei a porta. Nas semanas seguintes, as coisas ficaram cada vez mais perturbadoras. Para dormir, deixei música tocando a noite toda, bem baixinho, só para ter um som de fundo. Com o tempo, passei a sentir alguém no canto do quarto. Uma noite, o rádio-relógio na sala ligou sozinho. Eu nem sabia que tinha um lá, já que eu nunca ia para esse cômodo. Nada ali era meu. Em 2 meses, ela nunca tinha disparado. Contei para minha colega de quarto, e ela disse que não programou o rádio-relógio. Ela mesma ficou perplexa. Mas eu, cada vez mais, sentia que estava sendo observada em cada cômodo. Eu tinha a impressão de que algo estava constantemente presente no meu quarto. Eu acordava sem motivo. Eu rangia os dentes à noite. Acabei dormindo com uma luzinha acesa, a mais fraca possível. A música tocava em loop nos CDs. Eu acordava, olhava ao meu redor e não tinha nada. Depois eu tentava voltar a dormir. Uma noite, minha colega de quarto estava com uma amiga. Essa amiga, que se dizia médium, olhou nos meus olhos e perguntou como eu estava dormindo. Eu nunca tinha falado para ela sobre o que eu estava passando. Ela disse que havia um homem velho no meu quarto que não gostava de mim. Eu perguntei para ela se havia algo que eu pudesse fazer. Ela me respondeu que não. A partir daí, comecei a falar com ele. Tentava negociar, pedindo que ele me deixasse em paz para eu conseguir dormir. Mas isso só piorou as coisas. Eu conversava muito ao telefone com minha atual esposa. Il m'arrivait de m'endormir en ligne avec elle. Anos depois, ela contou que ouvia barulhos estranhos que a assustavam. Ela ficava no telefone para ter certeza de que nada de ruim estava acontecendo comigo. Comecei a ter pesadelos regularmente. Cada vez que eu fechava os olhos, meu trabalho sofria, eu estava exausta. Foi também nessa época que comecei a ver uma espécie de névoa escura, como uma nuvem, que parecia sair da parede de blocos no canto do quarto, onde, segundo ela, o homem ficava. E isso acontecia com a luz acesa. Parede, mas nunca tinha nada lá. Eu voltava para a cama e ainda via aquela coisa. Uma manhã, minha esposa estava se maquiando no banheiro. Ela me disse depois que o rosto que ela via não era o dela. Ela saiu imediatamente e nunca mais voltou lá. Certa noite dormíamos juntos e ela já conhecia meus pesadelos. Sonhei que dirigíamos meu carro e tudo estava bem. Olhei para ela, depois olhei para a estrada e vi 3 crianças na nossa frente. Tudo aconteceu muito rápido. Não tive tempo de reagir. Eles bateram no para-brisa, com movimentos quase como zumbis. Acordei imediatamente, suando, tremendo, apavorada. Minha esposa também acordou de repente. Ela me perguntou o que aconteceu e eu contei. O rosto dela mudou. Ela ficou pálida. Achei que era só pelo conteúdo do sonho e pedi desculpas. Mas ela ficou calada por um tempo, um bom tempo. Pour que je me demande si quelque chose n'allait pas? Ela contou que pouco antes de eu acordá-la, sonhou que entrávamos no meu carro. Nós partimos no dia seguinte, encontrei outro lugar para morar. Mudamos para outro estado e na primeira noite na nova casa, eu dormi direto, perfeitamente. Acordei descansada, com uma espécie de silêncio na cabeça, se é que isso faz sentido. E desde que saí daquela casa, estou mais convencida do que nunca de que havia algo acontecendo lá, naquela casa à beira do lago.
Sempre fui de mente aberta, assim como meu amigo e o companheiro dele. Todos nós já passamos por algumas pequenas experiências estranhas ao longo dos anos, às vezes encontrávamos uma explicação lógica, às vezes deixávamos isso sem explicação, mas nunca tínhamos vivido nada assim antes, principalmente na parte do carro. Isso aconteceu há apenas algumas horas. Eu, meu amigo e o companheiro dele estávamos lá embaixo, prontos para ver um filme. O filho deles, que tem 4 anos, dormia profundamente no andar de cima. A escada fica na sala, onde estávamos sentados, e a filhinha deles, de 4 semanas, estava no Moisés, ao lado do sofá. Tínhamos apagado as luzes, fechado as cortinas e nos acomodado confortavelmente. Ouvimos um barulho no andar de cima, e o companheiro da minha amiga subiu para ver o filho. Estava tudo bem. Mas ao descer, ele disse que ouviu um pequeno tilintar, como um sininho, vindo do quarto deles. Ele apenas falou rostos, em voz alta. Depois pensou que devia ser só uma corrente de ar ou algo assim. Nem 5 minutos depois, a gente se ajeita de novo para começar o filme. E aí, junto com meu amigo, percebemos umas luzes de carro lá fora, bem fortes. A gente olha, era o carro deles. Os faróis altos ficaram acesos por uns 10 a 15 segundos, depois apagaram. A gente se olhou completamente perdida. Depois de novo, mas dessa vez por um pouco mais de tempo. E então, as luzes de seta começaram a piscar várias vezes, depois pararam. Assim que isso parou, o filho deles começou a gritar. Mas gritar de verdade. Nem mesmo 1 segundo depois. Ele gritava, chorava, a ponto de quase ficar doente de tanto pânico. Assim que ele gritou, o pai subiu correndo enquanto minha amiga amamentava. Ele desceu com ele, mas ele estava inconsolável. E como ele só tem 4 anos, ele não conseguia explicar direito. Só algumas palavras incompreensíveis. Depois, a TV desliga sozinha, sem nenhum aviso. Depois, um barulho surdo no andar de cima e então só silêncio. Ficamos conversando sobre isso por pelo menos 1 hora, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas as chaves do carro estavam em outro cômodo, longe de qualquer pessoa ou animal. Com o companheiro da minha amiga, fomos ver o carro. Checamos se estava trancada. Estava. On a regardé le manuel. Busquei na internet, mas não achei nada sobre faróis altos que acendem sozinhos e pisca-alerta que liga de forma intermitente. E além disso, não tinha nenhum alarme, o que tornava isso ainda mais estranho. Ninguém estava lá fora. Desde então, o filho deles não se acalma. O bebê deles acorda sempre chorando. Eles ainda ouviram ruídos surdos. Pessoalmente, nunca vi luzes de carro acenderem e apagarem assim sem motivo. Problemas elétricos geralmente surgem com o carro ligado ou ao acender uma luz de advertência. Ali não havia nada disso. Também é um carro novo, então tem muita eletrônica. Ela já foi verificada e aparentemente não há nenhum problema. Eu já tive algumas experiências eu mesma, principalmente com luzes em casa, velas, barulhos, mas nunca a esse ponto. E principalmente, a primeira sensação que eu tive foi uma espécie de náusea, uma angústia profunda. Fazia muito tempo que eu não sentia algo tão forte assim. Mas ali, eu realmente sentia que não era bem-vinda e até mesmo que estava sendo observada. Então eu era agente de segurança para uma empresa local na minha região. Fui designado para trabalhar em um parque aquático, com outro agente que trabalhava lá regularmente. Ele deveria me treinar, me mostrar o local, me explicar quais códigos abriam quais portas, esse tipo de coisa. Mas percebi muito rápido que ele fazia tudo muito depressa quando entrava no local e que nunca queria ficar mais de 10 minutos lá dentro antes de querer ir embora. Nossa primeira noite foi simples. Nada de interessante, nada de anormal. A noite até pareceu bem longa de tão parada que estava. Após algumas horas, perguntei se já havia ocorrido algo estranho enquanto trabalhava aqui. Ele me respondeu que já teve problemas com pessoas tentando entrar na propriedade sem autorização, mas nada além disso. Ele também disse que odiava trabalhar lá pelos encontros que teve. Ele dizia que essas pessoas o assustavam por causa da maneira como se esgueiravam, quase invisíveis. Ele não queria entrar muito em detalhes porque tinha medo que eu desistisse do emprego. Isso era um sinal de alerta, mas eu estava motivada demais para deixar aquilo me assustar. Algumas horas depois, nosso turno terminou. Batemos o ponto e cada um foi para sua casa. Na noite seguinte, meu chefe me ligou para explicar que o agente com quem eu trabalhava havia pedido demissão.
Admito que isso me deixou chateada, pois fiquei sozinha em um posto para 2 pessoas, com pouca experiência no local. Enfim, semanas se passaram. Je commence à prendre mes marques. Criar uma rotina sem nenhum problema. Sem invasões, sem vandalismo, nada mesmo. Então, numa noite por volta das 2 da manhã, eu estava do lado de fora, na entrada do parque, fazendo minha ronda, quando ouvi uma porta bater lá dentro. Eu até pulei de susto de tão alto que foi o barulho. E, enquanto eu me aproximava do prédio, continuei ouvindo portas se abrindo e se fechando. Eu fiquei muito nervosa porque era a primeira vez que isso acontecia desde que comecei a trabalhar lá. Eu entro no prédio e começo a verificar as portas uma por uma para ter certeza de que não havia ninguém. Eu chego em um corredor onde havia uma escada que descia até uma porta, escancarada. Eu desci devagar para fechá-la e trancá-la, sem ousar olhar lá dentro de tanto medo que eu estava. Ao me virar para subir, vejo um homem todo de preto parado no topo da escada. Dou um passo atrás e percebo que estou encurralada. Se ele decidir fazer qualquer coisa, eu não tenho para onde fugir. Pergunto calmamente se ele precisa de ajuda. Nenhuma resposta. Eu pergunto a ele como entrou na propriedade. Ainda nenhuma resposta. Ele vira lentamente a cabeça, então estala os dedos, e ali, do lado esquerdo da escada, um segundo homem aparece rastejando devagar de 4, como um animal. À ce moment-là, eu me viro, empurro a porta e corro para me refugiar no banheiro, onde me tranco com a chave. Eu imediatamente ligo para o meu chefe e explico para ele o que acabei de ver. Eles enviam um segurança armado ao local para verificar se está tudo seguro. Quando me ligam para dizer que a área está liberada, eu saio e conto tudo do começo ao fim. Percebia que ele não acreditava em mim. Então terminei meu turno e fui para casa. Na manhã seguinte, meu chefe ligou dizendo que revisaram as câmeras de segurança da noite anterior e o que me contou me gelou o sangue. Em cada ronda no parque, esses 2 homens me seguiam de longe nas imagens, parecendo me perseguir como se fosse uma brincadeira. Depois disso, pedi transferência de posto. Estava apavorada demais para voltar ao parque aquático. Agora entendo porque meu instrutor também não queria mais trabalhar lá. Sim, tudo isso aconteceu comigo. Tenho outras histórias desse tempo em que trabalhei com segurança. Se quiser ouvir, posso contar. Só de falar já me sinto melhor. As festas do pijama sempre foram momentos especiais entre amigas para se divertir. Mas como mostra essa história, nem todas acabam necessariamente bem. Isso aconteceu na casa da minha melhor amiga há alguns anos, quando ainda estávamos no ensino fundamental. Para manter o anonimato, chamarei ela de Megane. Megane tinha minha idade e estávamos nas mesmas turmas. Ficamos muito próximas e passávamos quase todos os finais de semana juntas. Era a amiga em quem sempre se pode contar, que ilumina seus dias. Essa história ocorreu nas férias de inverno de 2018. Megane tinha me convidado para dormir na casa dela. Antes de aceitar, pedi permissão aos meus pais. Como eles sabiam que éramos melhores amigas, aceitaram. Naquela noite, minha mãe me deixou na casa dela. Megane vinha de uma família muito rica. Ela morava em uma casa linda, quase uma mansão. Isso tornava a festa do pijama mais emocionante. Havia tantas coisas para fazer. Cheguei com minhas roupas e coisas. Megane e a mãe dela me receberam. Depois, subimos para o quarto dela para assistir filmes e jogar videogame. Algumas horas depois, a mãe dela nos avisou que ia sair para jantar com uma amiga e que não ia demorar muito. Megane e eu éramos maduras para nossa idade e garantimos que tudo ficaria bem. Antes de sair, ela deixou $20 para a gente pedir uma pizza. Logo após ela sair, Megane perguntou se eu queria brincar de esconde-esconde. Pode parecer um jogo infantil, mas no ensino fundamental volta a ser estranhamente divertido. Eu aceitei. Decidimos que Megane se esconderia e eu a procuraria. Como a casa era enorme, limitamos o jogo ao 2º andar para não tornar isso impossível. Dei 1 minuto para ela se esconder e depois falei, pronta ou não, lá vou eu. Mesmo em um só andar, havia mais de 10 cômodos para vasculhar. Comecei pelo quarto dela, embaixo da cama, no armário, atrás da porta, nada. Procurei em vários cômodos até notar um pequeno armário no corredor, ligeiramente entreaberto, que eu havia esquecido. Era pequeno e, honestamente, não era o lugar onde alguém pensaria em se esconder. Eu me aproximei e então vi um olho me encarando lá de dentro.
Naquele momento, eu tinha certeza de que era a Megan. Fingi que não vi nada para poder assustá-la abrindo a porta de repente. Abri o armário de uma vez. Mas não era a Megane, era um homem. Ele me encarava. O cabelo dele estava todo bagunçado, o olhar completamente perturbado. Mas o que mais me marcou foi a expressão no rosto dele. Ele parecia culpado, como se soubesse que nunca deveria estar ali. Eu gritei com todas as minhas forças. Ele me empurrou, desceu correndo as escadas e saiu da casa correndo. Correu até mim e perguntou o que estava acontecendo. Falei para ela que tinha um homem na casa e que devia chamar a polícia. Por sorte, havia uma delegacia perto e um policial chegou logo. Após revistarem a casa, supuseram que o homem tinha encontrado uma forma de entrar por causa das condições meteorológicas extremas. Ele não tinha ido muito longe. Eles o acharam no jardim, atrás de um galpão. Estava nevando e, aparentemente, ele só estava procurando um lugar quente. Os pais da Megan decidiram não prestar queixa, mas pediram uma ordem de restrição. Ele estava proibido de chegar a menos de 150 metros da casa. A festa do pijama terminou ali. Meus pais já não estavam à vontade. Lembro que minha mãe criticou a mãe da Megan por deixar as crianças sozinhas. Demorou muito tempo até eu ser convidada para ir à casa dela de novo. Megan e eu ainda somos amigas até hoje. Agora trabalhamos em um supermercado local. Ainda não sei o que houve com ele. Espero que ele tenha recebido a ajuda necessária.